Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então sejam todos muitíssimos bem-vindos, estamos começando uma aula muito especial aqui ao vivo, direto da Austrália, para falar sobre os vinhos locais. E posso antecipar para vocês, eu estou impactado, estou surpreendido com tudo que a gente está vendo rodando por esse país. É incrível, claro, a Austrália é um país muito grande, é quase um continente, e visitar as regiões, diferentes regiões, preciso que a gente rode bastante. Então a gente já está aqui há alguns dias, são praticamente há 10 dias aqui na Austrália rodando, né, em todas as regiões importantes, principalmente de South Australia, de Victoria, New South Wales, então áreas bem distantes. E olha, já posso antecipar para vocês, tá? A média de qualidade do vinho australiano é realmente bastante alta. E eles valorizam isso, eles cobram bem isso. Então, eu estou provando com vocês hoje um vinho aqui de vinhas velhas, é um Shiraz 2021 da vinícola Wins, né, que é lá de Coonawarra, que é um dos principais produtores lá de Coonawarra. Uma região que tem um solo muito argiloso, com camadas de calcário, e tem alguns afloramentos de ferro junto com a argila, então faz um contexto de terroir ali muito interessante e que favorece vinhos muito intensos, muito concentrados. Só que, como eu estava falando para vocês, esse é um vinho que os vinhedos foram plantados em 1890. Então, é, é uma satisfação, uma alegria a gente poder provar um vinho de um vinhedo de mais de 130 anos, né? Então, servir aqui uma dose e, assim, ele é um vinho muito intenso em aromas. Ele é um vinho que tem uma concentração de cor muito grande. Vinhedo, quando ele fica muito antigo, né, quando é uma vinha velha, o vinhedo ele diminui muito o seu volume de produção e concentra muito as uvas. Então os vinhos ficam mais concentrados, ficam um pouco mais amplos em aromas, ficam um pouco mais profundos em sabores, e é muito o que acontece com esse vinho, né? Então aqui a gente tem um vinho que tem uma intensidade muito alta de aromas, tem uma complexidade grande, então muitos caracteres da fruta negra, o toque da especiaria, mas é intenso, mas é elegante ao mesmo tempo. Não são aqueles aromas agressivos, ele é elegante. E o álcool no nariz e na boca, ele é muito integrado. Ele tem, deixa eu dizer para vocês aqui, 13,8% de álcool, tá? Quase 14%. E em boca a gente não sente, de tanto sabor que tem esse vinho, não sente. Tu sente o álcool, mas assim, ele é muito integrado. Esse já é um ponto, e já começando a nossa aula de hoje, esse já é um ponto para a gente destacar, porque temos muitas vinhas velhas na Austrália. Tem muitas vinhas antigas, inclusive muitas vinhas com mais de 100 anos. E eles estão fazendo um esforço muito grande para preservar essas videiras, porque como são vinhas antigas, são vinhas pré-filoxera, então não tem enxertia, são os chamados vinhedos em pé franco, que se a filoxera chegar, vai destruir os vinhedos. Não tem todo um cuidado para a gente visitar esses vinhedos. Alguns vinhedos a gente não pode nem entrar. Os produtores pediram para, olha, desculpa, a gente não pode entrar no vinhedo. A gente está tentando proteger o máximo possível. Esse da Wins foi um. Esse vinhedo de 1890, eles não deixaram a gente entrar, porque o risco de ter uma contaminação é muito grande. Então a gente conseguiu entrar com um micro-ônibus, passar pelo meio do vinhedo, sem descer, conseguiu ver ali todo o vinhedo e tudo mais, conseguiu chegar perto, mas não entrar. Mas alguns vinhedos antigos a gente conseguiu entrar, mas para a gente entrar nos vinhedos, a gente tinha que fazer uma sanitização nos calçados, tem que fazer todo um processo para conseguir entrar nos vinhedos e tentar evitar
a contaminação da filoxera. Não é que a Austrália seja isenta, tem áreas da Austrália, inclusive, que foram atacadas pela filoxera, e algumas áreas não. Alguns vinhedos específicos não foram atacados, e algumas vinhas plantadas antes da filoxera, então, filoxera a gente está falando ali final de 1800, e eles estão tentando preservar isso. E esse é um grande diferencial que tem em alguns lugares da Austrália. Então já começamos por aí. Tem muitas vinhas velhas, eles estão cada vez mais tentando valorizar isso, preservar isso. E é justo. É justo que os vinhos sejam um pouquinho mais custosos, é justo que os vinhos tenham uma limitação, porque essas vinhas velhas, a produtividade cai bastante, mas são vinhos únicos, são vinhos muito especiais. Então, esse vinho, por exemplo, eu já vou provar ele com vocês com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de foco na parte sensorial, mas já digo para vocês, ele é um vinho que, em boca, ele entrega, inclusive, mais do que entrega no nariz. É uma coisa impressionante. Ele entrega muito no nariz. E em boca ele entrega mais ainda. Ele é muito complexo. Falei para vocês que ele tem elegância e ele tem um equilíbrio muito grande de acidez com a textura tânica, com o corpo do vinho. Então fica um vinho complexo, muito profundo e com uma persistência muito longa. Daqueles vinhos que a gente fica discutindo ele entre o muito bom e o excelente, né? Não, esse vinho é excelente, assim, não, mas... Assim, vocês verem a régua de qualidade. É um vinho que aqui na Austrália custa algo em torno de $45, $50 australianos. O que dá mais ou menos aí, numa conversão para reais, algo em torno de 3,3, 3. Se botar IOF, enfim, 3,5, vamos pegar um pouquinho mais alto, tá? Então, cada dólar australiano vale R$3,50 mais ou menos. Então, a gente está falando de um vinho aqui na faixa dos seus R$150, R$160, se comprasse aqui, tá, gente? No Brasil, quando ele chegar, ele vai chegar com um preço aí bem mais alto, tá bom? Tá, vi que vocês estão trazendo bastante interação, eu já vou trazer algumas perguntas. Mas uma chegou aqui muito interessante do Douglas Del Nero, que nem foi uma pergunta, foi uma interação que ele perguntou. O professor não cuspiu o vinho. Não. É um crime contra a humanidade a gente descartar um vinho cujos vinhedos têm mais de 100 anos. Tá, Douglas? Então, não vou descartar. Aliás, vou tomar mais um golinho em sua homenagem, Douglas, porque... em homenagem a esses vinhedos queridos centenários. Bom, então eu falei para vocês, estou aqui numa missão técnica, a gente está rodando várias diferentes regiões, então já que inclusive comecei provando um vinho de Coonawarra, botei aqui o cartão postal de Coonawarra, que é essa antiga estação férrea, e uma região muito antiga, e que também se desenvolveu por causa da ferrovia, que passa aqui, hoje pouco utilizada, mas na época era algo muito importante, e é uma região muito bonita. Mas eu estou usando o exemplo de Coonawarra porque poder visitar as regiões, poder falar com os produtores, poder falar com as entidades que organizam as denominações, as indicações geográficas, é muito gratificante, porque a gente aprende muito, a gente realmente entende o que está acontecendo. E poder participar dessa missão está sendo realmente incrível para poder trazer conteúdos muito atualizados para vocês. E uma das coisas que a gente já tem muito claro, aqui pesquisando, mais de 10 dias aqui já rodando a Austrália, é a relação da cultura do país. Porque, até fazendo uma comparação rápida com a Nova Zelândia é um país muito cultural e com uma base muito grande nos seus povos, os seus povos aborígenes, nessa evolução que teve, inclusive, né, a questão da cultura maori, dos cânticos, das pinturas. A Austrália não é muito diferente, mas a gente tem que entender que a Austrália ela é muito grande, ela é muito cosmopolita, ela
claro, foi colônia inglesa durante muito tempo, depois teve uma influência americana muito forte, e então a Austrália é muito diversificada, muito grande. Inclusive esse ano, falei para vocês, ontem acabou, eu estava aqui e tive a chance de participar do Australian Day, que é o dia mais importante do ano, é um feriado nacional que eles comemoram, né, a cultura australiana. É como o nosso 7 de setembro no Brasil. E foi muito bonito porque esse ano eles estavam exatamente tratando a questão do resgate da cultura, o resgate das suas origens. Inclusive a cidade tem várias exposições, está com uma exposição de cinema lindíssima, assim, a gente vendo filmes retratando a cultura, os aborígenes e fazendo a relação com os tempos modernos aqui na Austrália. Tanto que o slogan do Australian Day desse ano era reflita, respeite, né? Ou seja, dando aquela ideia de tipo, poxa vida, né? Pense, pensa, né? Respeite, né? E é muito bonito ver isso. E a gente consegue fazer esse link diretamente com os vinhos, porque não é somente a questão das vinhas velhas, mas é uma questão do caminho na qual a Austrália segue principalmente nos últimos 30 anos, mais fortemente nos últimos 20 anos. Que a Austrália, quando entendeu que podia ser um grande produtor de alta qualidade, de transformar uma commodity que é a uva em um produto de alto valor agregado, que é o vinho, eles, há mais ou menos 30 anos atrás, começaram um processo muito grande de pesquisa e investimento muito grande em novas tecnologias, entender o que melhor eles poderiam fazer, o que melhor eles poderiam explorar, aproveitar de região, de uva, de equipamentos. Claro, tem um trabalho muito importante aí, tanto da Australian Wines, quanto da University of Adelaide, que são, né, centros de pesquisa muito importantes, claro, uma apoia a outra. E a Universidade de Adelaide, só para vocês entenderem, é hoje um dos 3 mais importantes polos de pesquisa em viticultura e enologia no mundo, junto com a Universidade de Bordeaux e com o C. Davis, na Califórnia. Então, é justificável isso, eles investem nisso, né? O governo australiano dá apoio, né? Mas também tem uma atuação muito importante dos produtores. Os produtores, eles se direcionam para isso. Eles entendem a importância do investimento, eles entendem a importância de trabalhar em conjunto. Inclusive, já faço uma observação para vocês. A gente, rodando aqui as regiões, a gente tinha pouco tempo para ficar em algumas áreas. Então, por exemplo, tanto Coonawarra como McLaren Vale, a gente tinha pouco tempo para ficar lá, né? Na verdade, até a fonética é McLaren Vale, né? Eu sempre chamei de McLaren Vale e o correto é McLaren Vale. E a gente tinha pouco tempo para ficar nessas duas regiões. E aí, o que eles fizeram? A gente escolheu um produtor que a gente ia visitar, um produtor um pouco maior, com estrutura e tudo mais, e eles, nas duas regiões, esse produtor que a gente ia visitar, ele chamou produtores locais em volta, organizou uma degustação dentro da vinícola dele com vários outros produtores. E foi incrível. Então pensem, imaginem que tu tá recebendo um grupo de professores e influenciadores no tua vinícola e tu chama teus concorrentes para estarem ali contigo, mostrando teu produto, mostrando teu trabalho. Gente, isso é incrível. Isso não é convencional. Isso é uma visão muito à frente do que a gente tem no mercado de vinho de modo geral. Porque qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça? Não, peraí, tá vindo pessoal aqui que pode me ajudar, pode falar do meu vinho, pode, né, ajudar a promover meu vinho, porque a gente vai falar em aula e tudo mais,
vou ficar quietinho aqui, né? Deixa eu trazer o pessoal e vou ganhar algum destaque contra a minha concorrência. Não, pelo contrário. Traz os produtores aqui, vamos nos reunir, vamos mostrar o que a gente faz, vamos mostrar que a gente é uma região unida, vamos mostrar que a gente faz bem, e realmente foi incrível. Foi incrível. As duas, tanto o Coonawarra como o McLaren Vale, foi incrível, porque a gente teve uma visão da região que a gente não teria visitando uma única vinícola. E o tempo não nos permitia ficar mais tempo. Eu falei para vocês, tudo muito distante, então às vezes a gente está em deslocamento, para numa região, roda vinhedo, fala com o produtor, fala com a associação de produtores e tudo mais, mas tem que andar, sabe? E assim, é incrível. Então mostra uma visão, e mais do que isso, nos traz uma compreensão de onde eles estão hoje. Fazendo vinhos de alta qualidade, cobrando caro pelos vinhos, porque os vinhos têm alta qualidade, e vinhos muito disputados no mundo. Muito disputados. E alguns dos vinhos mais caros do mundo hoje estão na Austrália, como o famoso Penfolds Grange, que inclusive em leilão de safras antigas foi um dos vinhos mais caros de toda a história vendidos. Um vinho australiano. Então, a gente consegue compreender isso pelo contexto que vem de uma questão cultural deles. E que eles cada vez mais trazem isso à tona e valorizam isso. Claro que essa cultura influencia em todo o contexto, tomar as decisões e tudo mais. O próprio fato deles falarem das vinhas velhas, deles promoverem as vinhas velhas, deles promoverem as regiões, já é da questão cultural, né? Já é de uma visão diferente. E um lugar onde tem a gastronomia muito presente, porque o australiano gosta de comer bem, gosta de coisas boas e gosta de vinho bom. Visitar a Austrália, e aí tem essa vantagem, né? Até trouxe aqui uma foto de Sydney, do cartão postal de Sydney, que é exatamente aqui aqui à direita a ópera de Sydney, famosa, né? Com essa arquitetura muito única, e a ponte, né? Essa ponte que passa aqui sobre o canal, e foi inclusive aqui, né, que acontece o Australian Day, aqui tem os fogos e tudo mais, eles fazem uma presença que dizem que é o carnaval da Austrália, né? Porque eles fazem, só que é na água. Então vem apresentação de iates, jet skis com luzes, e aí tem uma música, né, tem shows ao vivo, os barcos e as luzes da ponte dos barcos interagem com o show, um negócio muito legal, tá? Muito, muito bacana. E claro, eles gostam de beber bem, eles gostam de bons vinhos. Para a gente entender um pouco mais de todo esse contexto e todas essas mudanças do vinho australiano, vamos entender aonde está a Austrália. Porque a Austrália, ela é praticamente um continente que está lá na Oceania e que tem uma relação muito grande com a Nova Zelândia, que é um país também importante da Oceania, e que é o grande eixo do continente. Porque a Austrália é grande, a Austrália é bastante produtiva, a Austrália é um dos grandes países hoje desenvolvidos para se viver com uma qualidade de vida muito alta, uma distribuição de renda muito interessante, né, muito mais justa. E não é de se estranhar que eles estão na posição que eles estão hoje na produção de vinho, né? E olhando alguns desses produtores, né, e aqui trouxe alguns para vocês, né, como Jim Barry, como Darrenberg, como Tyrrells, esses 3 produtores eu teve a alegria de visitar já aqui nessa nossa imersão técnica. Eles têm a sua identidade. Cada produtor tem a sua visão de mercado, sua ideia de vinho, de elaborar vinho, mas tu vê que eles têm essa relação, então, com a cultura, com o que eles entendem que é correto, com os produtores locais e com a tecnologia. Porque produzir vinho, mesmo que você seja um produtor de menor intervenção, um produtor mais purista, né, a tecnologia está aí para ajudar. E a gente visitando
alguns produtores, por exemplo, o caso do Jim Barry, né? Hoje os Barry Bros, porque são dois irmãos que gerenciam o projeto, né? O Tom e o Sam, e gurizões, jovens, na faixa dos seus 30 anos, 30 e poucos anos, a vinícola tocando rock and roll, os funcionários trabalhando, nós estamos na safra, a gente teve, né, a alegria de vir aqui no período da safra, e tocando rock and roll, os caras trabalhando, felizes, fazendo vinho, e fazendo vinhos incríveis. Incríveis. Tudo pessoal jovem, pessoal bem tranquilo, bem feliz, né? E aí a gente foi na Tyrrells, que é outra região, né? A Jim Barry fica em Clare Valley, a Tyrrells fica em Hunter Valley, então são áreas bem distantes, né? São estados diferentes, inclusive. E uma vinícola bem mais conservadora, né? Essas pessoas, conceito mais de uniformezinho, né? Tudo mais ajustadinho e tal, fazendo vinhos incríveis. Todas elas com alta tecnologia, todas elas, né, explorando o que a Austrália tem a oferecer, fazendo vinhos com a sua identidade, com o que bem pode produzir naquele lugar, e fazendo vinhos incríveis, de acordo com o que aquele lugar pode produzir. E esse é um processo interessante da gente entender, porque não só o governo australiano entende isso, e isso é importante, porque transformar uma commodity, uva, em matéria de alto valor agregado, uma manufatura de alto valor agregado, que é o vinho, que a gente não pode esquecer que muitas vezes a gente esquece um pouco da questão do vinho de essência, né? Vinho é um alimento. Por mais que às vezes não seja taxado como alimento, por mais que às vezes a gente entenda como uma bebida alcoólica, e tudo isso é correto. Mas vinho é um alimento, ele é um produto agroalimentar. Então, transformar uma commodity, uva, em um produto de alto valor agregado, que é o vinho, é o que todo país busca por essência, que é transformar a commodity em produto de alto valor agregado. O vinho é isso por essência. E a Austrália, o governo australiano entende isso. Por isso investir em pesquisa. Por isso ajudar o setor. Por isso ter alguma forma das coisas andarem bem com algum apoio governamental. Mas faça uma observação. Não é só o apoio governamental que faz as coisas acontecerem. Os produtores também têm uma visão diferente. Eles entendem que precisam produzir bem, eles entendem que precisam investir, eles entendem que precisam ser unidos. Não é cada um puxando para um lado. E isso que eu estou trazendo para vocês é para a gente entender, para eu mostrar para vocês o que eu estou vendo aqui, por que as coisas funcionam. Não é um fator, pelo contrário. A Austrália tem vários fatores que dificultam, que tornam mais difícil a questão da produção de vinhos, da elaboração de vinhos, como, por exemplo, as queimadas, o incêndio. A gente está rodando pela Austrália o tempo inteiro, está vendo sinalização dizendo, olha, a probabilidade de incêndio é tanto. Ah, tá baixo. Ah, tá aumentando. A gente vai nas vinícolas, todas as vinícolas têm estruturas anti-incêndio. Anti-incêndio. Né? Tem aqueles reservatórios de água enorme, bombas de pressão. Para quê? Para proteger a vinícola caso venha um incêndio. E é comum os incêndios na Austrália, porque é um país quente, no verão fica bastante seco, e é uma dificuldade que eles têm. E eles lidam com isso. E eles, cada vez mais, né, estão tentando conviver e ter alternativas para lidar com esse mega problema. E o incêndio, quando vem, vai queimando tudo, não tem jeito. Queima vinícola, queima vinhedo, né, devasta tudo. Então, eles lidam com desafios muito grandes também. Agora, uma outra coisa muito interessante, e aí a gente até pode já dar uma olhada aqui em alguns dados, porque a Austrália, ela é, hoje, o quinto país de maior volume de produção de vinhos. Então, ela produz hoje, aí na faixa dos seus, vamos colocar aí, algo em torno de 12, 13 milhões de hectolitros. Isso, milhões de hectolitros é milhões de 100 litros.
Então, vamos calcular aí algo em torno de 1,2, 1,3 bilhão de litros de vinho. Mas com essa observação, eles sofrem muito com questão de safra. Né? Sofrem muito porque às vezes a safra é impactada e o volume da safra diminui. Inclusive, seguidamente, eles perdem essa quinta posição e caem lá para sétimo, oitavo, porque teve uma baixa na safra. Pois bem, já sabemos então que é um país com muito volume, um país que tem suas dificuldades e que tem oscilação de safras importantes. Um dos pontos altos aqui dessa missão técnica foi uma aula que a gente teve na University of Adelaide e no Centro de Pesquisa de Enologia. Aliás, devo fazer um desabafo aqui para vocês, tá? Vou abrir meu coração aqui para vocês, porque era um sonho da minha vida estudar na Universidade de Adelaide. Deu uma aula presencial na Universidade de Adelaide, porque eu já tinha feito vários cursos online com eles, eu já tinha participado de várias atividades, e assim, sempre foi uma referência para mim de pesquisa, de estudo. Eu, como professor universitário, tenho esse vínculo, né? Tipo, de gostar da universidade, gostar da academia, e ter uma aula aqui foi assim, um momento emocionante. Tá lá sentadinho, né? Um professor de alto nível, foi realmente algo muito impactante. Né? Então, sonho realizado aí na vida de ter aula na Universidade de Adelaide sobre vinho. Né? E dentro da Universidade de Adelaide fica o centro de pesquisa da Wines of Australia. Olha eu falando de novo de Wines of Australia, né? Da Australian Wines. Esse é o nome, né? É como eles chamam. E eles mostrando para nós, assim, foi muito interessante que eles mostraram para nós essa relação da evolução do tempo do vinho na Austrália. E eles foram fazendo uma relação com as regiões produtoras para nos mostrar o porquê que as coisas iam mudando. Tem tal uva de destaque em tal região, mas isso também estava acontecendo em tal lugar. Mas tal lugar foi diferente porque o terroir é diferente. Ou seja, uma racionalidade muito grande e que também ajuda a explicar o cenário do vinho australiano. Uma racionalidade é o que eu estava falando para vocês antes, de entender que o vinho é um produto agroalimentar, que tem todo esse conceito de ideia, de terroir, de até uma certa glamorização, mas assim, é um produto agroalimentar. Então, pode ter todos os conceitos em volta, mas no final precisa ter um bom produto, indiferente do conceito, indiferente se você inocula levedura, se não inocula, se você passa por madeira, se não passa por madeira, né? Se você tem vinhedo orgânico, biodinâmico e tudo mais, é outra observação, né, que eu trago para vocês mais para frente. Tem que, no final, ter um bom produto, senão as pessoas não vão pagar, não vão querer pagar, não vão querer comprar o seu produto, aqui no caso o vinho. E essa ideia que os produtores têm, vamos produzir bem, vamos fazer bem. Se eu vou fazer vinho de entrada, vinho mais simples, vinho mais tipo o Yellowtail, né, que é um grande case do mercado, vou fazer o melhor possível vinho de entrada. Se eu vou fazer um vinho já de gama mais alta, eu vou fazer o melhor possível esse vinho de gama mais alta. E aí vou vender esse produto com um posicionamento de preço, de mercado. E aí já vai uma coisa muito interessante, tá? Um dado para vocês. Os produtores australianos, eles descobriram, muito baseado no que acontece na Califórnia, nos Estados Unidos, que o melhor lugar de vender o seu vinho é dentro da vinícola. Então, aqui na Austrália, quase todas as vinícolas têm o que eles chamam de cellar door. Ou seja, é o receptivo da vinícola, normalmente com restaurante, normalmente com degustação, normalmente com alguma atividade extra, para que o consumidor vá lá na vinícola, ter uma experiência legal, comprar os vinhos e pagar caro. Porque lá na vinícola
o consumidor vai pagar o mesmo preço que paga no mercado, numa loja de vinhos. Eu hoje estava aqui numa das principais lojas de vinhos de Sydney, que se chama Vintage Cellars. E os preços que a gente viu nas vinícolas que a gente estava rodando, o que a gente está rodando, né, porque a gente ainda está aqui na Austrália, são iguais o preço da loja. Mas você pode ter certeza que o consumidor comprando na vinícola, a vinícola tem uma margem maior, porque não tem que dividir margem com a loja. A vinícola está impactando muito mais o consumidor, porque o consumidor está lá, o consumidor está tendo uma boa experiência, está provando os vinhos, eles estão recebendo a informação direto do produtor e estão comprando vinho direto do produtor. Eu não estou falando, gente, que todo produtor tem que fazer isso e que isso vai quebrar as lojas de vinho ou os distribuidores de vinho. Não, não, não. O que eu estou falando é a visão mercadológica por trás disso. E hoje, na Austrália, olhem esse dado, tá? Olhem esse dado. Hoje, na Austrália, algo em torno de 30% de todas as vendas de vinícolas, dos vinhos australianos, são feitos dentro da própria vinícola. 30%. E algumas vinícolas conseguem ter, inclusive, um resultado maior ainda com o que bota de atração dentro da vinícola, tipo um bom restaurante, uma boa degustação, ou uma boa atividade de enoturismo. Olha que incrível isso. Ah, Marcelo, mas no Brasil já tem lá as vinícolas que recebem. Sim, sim, sim. Não estou dizendo que não tem. O que eu estou dizendo é que aqui eles são muito mais preparados. Aqui eles investem muito nisso. E o Brasil está caminhando para isso também. Inclusive, fica uma observação aqui aos produtores brasileiros, às entidades de classe do Brasil, de vir para a Austrália para fazer benchmark. Para ver o que os caras estão fazendo aqui e como eles estão se comportando. Porque tem muita lição para aprender aqui, tá? E aqui tá alguém aqui que adora vinho brasileiro. Mas também tenho que ser realista de saber se tem coisas que dá pra gente melhorar muito no Brasil. Tá? Então fica a dica aí, tá? Os produtores no Brasil e as entidades de classe de vinhos e as entidades organizadoras das indicações geográficas. Vamos lá. Bom, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu responder umas perguntas de vocês aqui, porque eu vi que tá chegando bastante coisa e a gente já retoma aqui o conteúdo. A Maria Angela falando que shows, universidades são a base do conhecimento. São, né? O centro de pesquisas como um todo, e a universidade e a academia como um todo é uma das grandes referências para pesquisa e desenvolvimento. O Fernando perguntou, professor, já provou os vinhos da Tasmânia? Se sim, o que se destaca por lá? Fernando, já provei os vinhos da Tasmânia, estou provando alguns e depois de amanhã, eu estou embarcando para a Tasmânia. E aí eu vou ficar alguns dias lá, mas já posso antecipar que Pinot Noir vem muito bem, espumantes vem muito bem, Chardonnay vem muito bem na Tasmânia, e lá a Tasmânia é com um perfil bem diferente, uma acidez muito marcada, um perfil de fruta muito nítido, mas eu conto para você e para os alunos na nossa próxima aula, que a gente avança um pouquinho nessa questão dos vinhos da Tasmânia, tá? O Bruno perguntando, além do que o vinho estará sem sofrer as más condições de transporte e armazenamento. Ah, sim, o Bruno está falando da questão de vender na vinícola. Claro, o melhor lugar para comprar o vinho é onde ele é produzido, porque ele viaja menos. Então ele sofre menos com transporte, com armazenamento, ele sofre menos com possível descuidado que ele sofra, com menor risco de sofrer algum dano na embalagem e tudo mais. Até vou contar uma história para vocês. Os vinhos da Austrália, eles são quase todos de screw cap, que é tampa rosca. Mesmo os vinhos caros, tipo, bem caros, tipo os vinhos de $1.000. Um screw cap, que é uma vedação hoje que a gente tem conhecimento de mercado, uma das melhores vedações para vinho. Tá? O screw cap é incrível, funciona muito bem. Agora, estava transportando vinho na mala, acabou batendo uma garrafa na outra de screw cap, e um dos screw cap acabou abrindo um pouco.
porque bateu, né? Não estava transportando de forma adequada, dentro de uma mala, né? Correndo o risco de bater, até quase quebrar uma garrafa. Né? Então, o risco que a gente corre transportando vinho. Então, quanto menos a gente transporta o vinho, melhor. Comprar na vinícola é o melhor lugar para se comprar e se ter o vinho. A Fernanda Catani perguntando, e o espumante tinto de Syrah? Eu provei, aliás, até os espumantes vem ganhando muita relevância aqui, normalmente os espumantes mais frescos e a base de Pinot Noir e Chardonnay, também os espumantes tintos e espumante de Syrah. Espumante tinto de Syrah. E até o que eu provei agora, na semana passada, não foi essa semana, foi anteontem, que era o espumante da Peter Lirman, que é lá de Barossa, e ele faz um espumante Syrah DMC, que até ele deixa um pouquinho de açúcar para não ser tão adstringente o espumante, dá uma quebradinha no tanino e tudo mais. Robusto, intenso, gastronômico, parrudão, um espumante muito gastronômico. E para harmonização, é o caminho dele, né? Bem robusto. Bem robusto. A Peter Lirman é um dos produtores do grupo do Yellowtail, tá? É uma rede de vinícolas e a Peter Lirman é uma das vinícolas de mais alta gama deles. Lá em Barroso. Muito legal. Realmente muito, muito bom. O Douglas aqui, professor, dá para fazer um paralelo entre a Shiraz australiana e o brasileiro? Douglas, dá para fazer, tá? Mas assim, no Brasil, a gente tem pouca produção de Shiraz. Pouca. A gente tem alguma coisa na Serra, a gente tem alguma coisa na Campanha, a gente tem alguma coisa na parte central do Brasil, nas áreas tropicais, e alguma coisa lá no Nordeste. Tá, mas vamos dizer que vê muito Shiraz no Brasil. Mais ou menos. Mas se comparando, o Shiraz australiano depende da região, é um Shiraz mais robusto, é um Shiraz com mais volume de boca, mas eles preservam e querem muita acidez. Eles querem acidez para equilibrar essa intensidade, essa robustez. Vou pegar um copo d'água aqui, vou tomar um gole. Eles querem sabor, querem profundidade, querem complexidade, querem muita acidez. O Shiraz brasileiro também depende de onde ele é. A gente tem os vinhos da região mais central do Brasil, os vinhos tropicais, que são vinhos que eles acabam tendo uma boa estrutura, um bom volume de boca, mas assim, a acidez normalmente média, não é tão alta. Os Shiraz da Serra Gaúcha, normalmente eles têm uma acidez um pouco mais alta, mas ele não tem aquela profundidade de aromas e de sabores. E aí alguém pode dizer, não, mas eu provei o vinho lá da Alma Única, que faz um Shiraz muito bom. Não estou dizendo que os Shiraz brasileiros sejam ruins, não é isso. Mas estou fazendo um paralelo do que é hoje o mercado de produção e venda de vinhos, perfil de vinhos, Shiraz australiano e Shiraz brasileiro. É a grande uva da Austrália. Já vou mostrar para vocês aqui. É a grande uva que eles trabalham muito, muito bem. Tá? Muitas perguntas e estão ótimas, tá? O Sérgio perguntou, aonde eu acho vinho australiano para vender? Nas importadoras. Não tem jeito, tá? E acabam sendo um pouquinho mais caros. O World Wine tem, a Porto a Porto tem, né, Porto a Porto Casa Flora, a Decanter tem, enfim, as grandes importadoras, de modo geral, acabam tendo, ou deveriam ter, pelo menos, né? Não tem, deveriam ter. Diz o Hervé, o problema do Screw Crap é que você precisa tomar o vinho todo. Esqueça o Coravin. Ah, entendi. Então, Hervé, já tem Coravin para Screw Cap, tá? Então, eles usam muito aqui, inclusive, na Austrália. Que é um Coravin que, na verdade, você tem uma tampinha diferente que você vai, né, tirar o Screw Cap, colocar aquela tampinha do Coravin e você pode perfurar, colocar a agulha ali normalmente para tirar as doses, tá? Eles usam bastante aqui. Então, já tem. O Brito perguntou se tem algumas diferenças entre os vinhos da Nova Zelândia e da Austrália. Uva, acidez, tanino. Poxa, Brito, a pergunta é ótima, mas assim, precisaríamos de aulas e aulas para isso, mas vou fazer rapidamente. A Nova Zelândia como um todo, sendo genérico, tá? Tentando generalizar. A Nova Zelândia, que a gente percebe, são vinhos mais leves, mais frescos e com caráter de fruta
mais fresco. Então não é só frescor de acidez, mas caráter de fruta mais fresco, um pouco menos de álcool. Austrália, vinhos com muito sabor, mais robusto, vinhos um pouquinho mais quentes, um pouquinho mais de álcool e tentando essa acidez acompanhar o conjunto. Vinhos mais maduros de maturação, vinhos mais robustos de estrutura e corpo. Então, a gente pode fazer essa associação. Nova Zelândia, destaque muito grande para Sauvignon Blanc, para Pinot Noir e Chardonnay. Austrália, destaque muito grande para Shiraz, Cabernet Sauvignon, uvas tintas como um todo, né? Chardonnay como uva branca, Semillon também como uva branca. Então, de forma bastante rápida. Rafael falou, os viticultores sofrem com a condição marítima, boa ventilação nas vinhas. Tem boa ventilação nas vinhas e eles usam muitos recursos para tentar proteger e lidar com os vinhedos, mesmo os vinhedos orgânicos, biodinâmicos, né? Eles tentam lidar o melhor possível com isso. Poxa, bastante pergunta, né? Legal, bastante interessante. Legal. Tá, vamos fazer o seguinte. Vocês também falando da questão do preço dos vinhos australianos. São vinhos caros, tá, gente? São vinhos que acabam tendo preços mais altos, mas a qualidade também média é alta, tá? A qualidade média é alta. Bom, aqui um pouquinho para a gente entender como é que funciona o mercado australiano, onde eles têm realmente uma produção muito grande, um consumo muito grande, né? São grandes consumidores de vinho. Então a gente pode pegar como referência o que foi o consumo da Austrália lá até o final de 2021 e que giram o mercado consumidor de vinhos de uma forma muito importante internamente. Tá, eles consomem aí uma média aí na faixa de... fica girando perto dos 30 litros per capita, né? Então é um volume bastante grande, se a gente parar para pensar. E ou seja, eles conseguem ter o hábito de consumo de vinho um pouco mais atrelado. Mas o volume deles ele é muito grande, né? Então eles têm que exportar a maior parte do vinho e estão sempre procurando novos mercados, estão sempre tentando ter melhores condições para mandar seus vinhos para o mercado, para mercados externos. Aqui, como a gente está na Oceania e a gente está muito perto da Ásia, a Ásia é um mercado muito forte, muito forte. Como ter um consumo per capita tão alto? E aí a gente começa a entender. Lembra que eu falei a questão da cultura? Um dos caminhos que a Austrália segue muito bem é a questão da gastronomia. Porque os australianos gostam de comer bem. E o vinho a gente sabe que é uma das melhores bebidas que existe para a harmonização. Então essa relação da comida com o vinho é algo muito latente para eles. E eles exploram isso muito bem. Por isso que a maior parte das vinícolas aqui na Austrália, elas têm restaurantes. Exatamente para poder ofertar o vinho de uma forma diferente. E o consumidor paga, porque ele quer comer bem. Falei para vocês que a cultura gastronômica aqui ela é muito forte. Aqui a gente tem café de alta qualidade, a gente tem produção, né, de produtos agroalimentares de alta qualidade, inclusive de preparos, né? Tem carnes de alta qualidade, preparos de carnes de alta qualidade. E, inclusive, eu botei essa foto eu tirei do almoço que a gente teve harmonizado lá na Levantine, ou na Levantine Hills, né, que é o nome correto da vinícola. A Levantine Hills ela é uma vinícola que fica em Yarra Valley, que fica ali ao norte de Melbourne. E, assim, gente, o lugar é incrível. A refeição foi incrível. Comida com muito sabor. Os vinhos com muito sabor. As comidas muito ricas, complexas. Os vinhos muito ricos e complexos. Então, um serviço de harmonização muito interessante, valorizando os vinhos, mas não desmerecendo a comida, porque a comida também tinha alta qualidade. E me chamou muita atenção que os lugares, de modo geral, eles já têm uma proposta de harmonização, já tem um sugerimento dos vinhos.
né? Nos próprios restaurantes, tu vê muitos restaurantes já tem a sugestão ali daquele prato, olha, pega um vinho assim, pega um vinho assado, e isso ajuda muito. Ou seja, eles entendem também a importância de ajudar o consumidor, de melhorar a experiência, não só nas vinícolas, também eu estendo isso a restaurantes também, mas claro, nas vinícolas isso fica muito mais fácil de se gerenciar, porque fica na mão da vinícola, mas eles estendem isso para fora. Então, olha, o que eu já citei, uma política de preço também adequada e essa relação gastronômica. Porque vinho é gastronômico, né, gente? Não pode esquecer disso. Vinho é gastronômico. Então, isso nos ajuda e ajuda bastante. Né? Ajuda e ajuda muito. Bom, falar um pouquinho desse cenário Austrália. Então, a Austrália é um país muito grande. E aqui, do que a gente está vendo hoje das regiões produtoras da Austrália, a única área em que eu não vou é lá no extremo oeste, né, aqui onde vocês estão vendo de Western Australia. Então, essa área aqui que vai ter principalmente Margaret River e outras áreas importantes, não vão conseguir até lá, porque tem que cruzar o país inteiro, mas as demais áreas todas aqui, a gente passou, né, estamos passando, tanto South Australia, New South Wales, Victoria, Tasmania, então a gente está passando, então por isso vários dias rodando aqui. Mas se a gente olhar esse mapa das áreas produtoras de vinhos da Austrália, a gente tem que entender que as áreas de produção elas estão nas regiões mais costeiras e para o sul da Austrália. Porque a parte central da Austrália ela é muito quente. Ela é muito seca. Por isso a questão das queimadas. Aquela parte central da Austrália é praticamente deserto. Mas mesmo nas regiões costeiras, o risco de queimada ainda é muito grande, principalmente no verão. E as regiões costeiras ainda são mais frescas, são mais moderadas a temperatura como um todo. Né? Então, isso é importante. Por isso também, a Austrália investe tanto em tecnologia. Eles investem em tecnologia não só de colheita, eles investem em tecnologia não só em cantina, eles investem em tecnologia para tudo que é relacionado ao setor vitivinícola. Claro que no campo e na vinícola, um pouco mais. E hoje a gente já encontra aqui na Austrália, não só a colheita mecanizada, que ela é muito condenada por muita gente, não, porque vinho bom tem que colher à mão e tudo mais. Depende. Depende. No mundo ideal, sim. Agora, você está num país que é quente. Aqui eu peguei já 42 graus com sensação térmica de quase 50. Está num país que é muito quente, tem que colher num dia quente. Você vai ficar colhendo manualmente, além de ter um desgaste absurdo com a mão de obra, tá colhendo os cachos, tá colocando os cachos nas caixas, e aquilo, o vinho, a uva tá começando a fermentar e a perder qualidade, ou seja, quanto mais rápido colher e levar para a vinícola, melhor. Colheita mecanizada colhe à noite. Colhe rápido, leva rápido para a vinícola. Gente, colheita mecanizada faz vinhos de alta qualidade também. Hoje, a colheita mecanizada já tem tanta tecnologia que já não é como era antigamente. Então, já, ó, quebrem 2 mitos, tá? Quebrem 2 tabus agora. Screw cap. Atualmente é a melhor vedação que se tem para vinhos. Então, porque vinho barato, screw cap, não gosto de screw cap. Nova Zelândia e Austrália, 99% dos vinhos são screw cap. Tá? E é uma vedação incrível. Muito, muito boa, uma das melhores que a gente tem no mercado. E outra, colheita mecanizada. Mas é melhor vinho colhido à mão. Pode até ser, no mundo ideal. No mundo ideal. Tá? Então, hoje mesmo, grandes vinhos australianos, caros, custando muito, muito caros, milhares de dólares, colheita mecanizada. Tá? Mas essa tecnologia não é só da colheita. Então, eles usam tecnologia de mapeamento de zonas, eles usam tecnologia para, inclusive, para automações.
automações de irrigação, quando necessário, controle de irrigação. Hoje eles já têm controles que eles fazem na videira. Então eles monitoram a videira para saber o quanto ela necessita de água. É impressionante. Impressionante. A gente teve na Torrens. A Torrens é uma vinícola aqui de Barossa. Muito, muito legal. Tudo que eles fazem, o conceito. E, gente, é uma vinícola relativamente pequena, mas com tanta tecnologia de monitoramento, de vinificação, assim, incrível. Isso, tu entende por que os vinhos deles têm uma qualidade tão alta. Muito, muito alta. Né? E essa tecnologia também ajuda eles a lidar com o terroir que eles têm. Por quê? É que eu estou mostrando para vocês, né, as zonas climáticas da Austrália. O centro-norte da Austrália é impossível ter vinho. É quente e seco demais. O que consegue ter é principalmente aqui no norte, nessas áreas mais verdinhas e azulzinhas que vocês estão vendo no mapa, que são as áreas de clima mais quentes, mais moderados pelo mar, principalmente pelas brisas que chegam do oceano, e que a proximidade do mar é um fator moderador importante. Então, dois fatores moderadores bem importantes para que eles consigam fazer vinhos de alta qualidade também numa região quente, fazer vinhos que tenham um equilíbrio de acidez. Os fatores moderadores. Fator moderador número 1, proximidade do mar. Fator moderador número 2, altitude. Fator número 3, não é terroir, quer dizer, é terroir, mas não é geofísico, não é geográfico, mas é um fator de terroir que a gente pode considerar, que é a mão humana e a tecnologia. Mas que alguns autores não considerem a mão humana como parte terroir, não dá para a gente desassociar, tá? Não dá mesmo. Pois bem, outro ponto bem importante aqui da Austrália, tá? Vinhas velhas, como eu comecei a contar para vocês, e sistemas de condução. Principalmente sistemas de condução em arbustos, né? Esses old bushes ou gobelê, como a gente pode chamar, pequenos arbustinhos que o que eles fazem? Primeiro, eles trabalham bastante o espaçamento entre as videiras para ter uma melhor gestão da água, para ter uma melhor gestão do manuseio dos vinhedos como um todo. E também esse sistema de arbustinho tu consegue proteger um pouco mais o cacho caso você queira, se é um ano muito quente, com muito sol, enfim. Então, é um sistema que eles usam bastante, principalmente para as vinhas velhas. Tá? Eles saem do sistema de espaldeira e entram muito no sistema de arbusto. E funciona muito bem, tá? Principalmente para vinhas velhas. Muito bem mesmo. E aí eu trouxe para vocês aqui um resuminho do terroir dos vinhos australianos, ou seja, castas principais. Eu já vou entrar nas castas aqui com um pouquinho mais de atenção. Eu trouxe um dado para vocês aqui interessante, aqui do Dr. Kim Anderson, né, que é um pesquisador aqui da University of Adelaide. Mas dá para a gente pensar o terroir climático da Austrália como um clima, primeiro, moderado para quente, né, e que necessita de arrefecimento, fatores moderadores. Então, o mar pode ser grandes massas de água, como os rios, a gente fala muito de vales, né? Yarra Valley, a gente fala muito de, né, Barossa Valley, ou seja, os vales normalmente são áreas que são cercadas por montanhas e que tem uma parte mais baixa que normalmente é onde passa o rio. Então, o rio também é um fator, ou pode ser um fator moderador importante para gestão aí do vinhedo de forma mais adequada, ou ir até para gestão que eu digo, né, para recurso de água, a questão também de moderação de temperatura, enfim. E também a questão de, primeiro, solos muito variados, depende da região. Controle e tomadas de decisões, isso é muito importante. Por exemplo, hoje eu estava em Hunter Valley. Lá,
eles, lá uma região, fica ao norte de Sydney, uma região um pouquinho mais fresca, porque tem altitude, e lá eles tomam a decisão de colher as uvas precocemente. Não é que eles colham a uva verde, não é isso. Eles colhem precocemente, eles querem uma acidez muito alta. Então eles tomam a decisão de colher bem mais cedo, tanto Semillon quanto Chardonnay, para que já tenha maturação fenólica, mas tenha uma acidez bastante alta. Escolha do produtor. E aí tu tem vinhos muito frescos, mas também com uma boa intensidade de aromas e sabores. Mas, por exemplo, você vai pegar uma Shiraz de Hunter Valley, é um Shiraz muito mais leve, muito mais fresco que um Shiraz de Barossa Valley. Barossa mais encorpado, robusto, intenso. Hunter Valley já é mais leve, mais fresco, mais, né, aquele caráter mais fresco da fruta, acidez mais marcada, vinhos menos alcoólicos. Então, esse também é um ponto muito interessante de entendimento de terroir. Por quê? Porque os produtores de Hunter Valley, eles poderiam tentar fazer Shiraz muito robustos, muito intensos, como faz Barossa. Não fazem. Porque eles não têm o terroir de Barossa. Tá, vou fazer Shiraz como o meu terroir pode fazer. Sim, porque o vinho vai ficar melhor. Porque se tu quiser fazer o vinho como outra região faz, sem ter o contexto de terroir da região, a chance de dar errado é grande. Esse é um outro ponto interessante da Austrália. Tudo bem, Barossa é famoso pelos Shiraz poderosos, intensos, concentrados. Tudo bem. Hunter vai fazer diferente. Uma região mais fresca, mais alta, vou fazer um Shiraz mais leve, mais fresco. E tudo bem. Vou fazer o melhor possível. Outra decisão importante. Aqui trouxe para vocês uma vinha velha, para vocês verem aqui. Esse vinhedo é o vinhedo da Turrens, né? É uma vinha que aqui, se eu não estou enganado, é 1950, 1960, esse vinhedo aqui. É um vinhedo antigo, né? Estou falando de um vinhedo com mais de 50 anos. E muito interessante como eles controlam, né, o sistema de irrigação que eu falei. Eles não deixam irrigando constantemente. Eles têm monitoramentos para ver, olha, a hora que a videira precisa de água. Por que isso? Porque se não precisar, eles não vão usar, não vão irrigar. Tá, mas eles não têm água sobrando? Tá faltando água? Não tá faltando água. Mas, estudo, né? Se não irriga, a raiz da videira aprofunda mais. Se a raiz da videira aprofunda mais, ela vai buscar mais micronutrientes que vai deixar a uva mais concentrada e mais complexa. Se eles irrigam a raiz da videira, em vez de aprofundar, ela vai para os lados para pegar a água que está na superfície. Deixa de pegar os micronutrientes que estão mais profundos. É muito mais fácil botar o sistema de irrigamento funcionar e deixa. Mas o resultado final não é tão bom. Então, de novo, pesquisa e tecnologia. Né? Investimento, pesquisa e tecnologia. Tá. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, algumas perguntas. A Thelma falou, o Brasil tem muito que aprender com a Austrália. Sim, mas eu acho que sim, não só o Brasil, né? Acho que essa troca global é super importante, né? A Austrália aprende com a França, que aprende com a Itália, que aprende com a Espanha, essa troca é muito importante. O Brasil tem bastante, sim, que aprender, mas acho que todos os países têm, né? Pegar o que tem de bom em cada lugar e tentar adaptar para o que você faz, porque é a sua realidade, acho que é bem produtivo. Tá? A Austrália mostrando a importância de investir em pesquisa quando se pretende excelência e qualidade. Isso sim é fundamental em qualquer lugar do mundo, tá, Thelma? E a Austrália mostrando que isso sim é bem importante. A Fernanda, entendimento de terroir, eis o grande segredo. Sim, não só, Fernanda, o entendimento de terroir, como também não basta só entender, né? Tem que fazer
facilitar a produção de acordo com o terroir. Não adianta você só saber que Cabernet Sauvignon não vai bem em alguns lugares e você continuar plantando Cabernet Sauvignon. Né? Você pode direcionar para o que você produz melhor, para fazer vinhos melhores. O segredo está aí, tá, gente? Em fazer vinhos melhores, em fazer vinhos de maior qualidade. Mas tá, tem aqui uma pessoa que tem um entendimento que é importante de... tem a questão mercadológica. Claro que tem. E cada vinícola é um negócio que o dono da vinícola, como proprietário, vai tomar as decisões que ele acha mais adequado. Eu não vou dizer que é errado. Né? Mas eu, como pesquisador, eu tenho uma visão de dizer, olha, isso aqui estão fazendo dá certo. No teu lugar, talvez não dê isso aqui, mas o teu lugar é propício para isso, talvez dessa outra forma, enfim. No meu trabalho como pesquisador. Mas tomar de decisão é sempre do proprietário, que vai dizer que caminho vai seguir ou não. Mas pelo grande conhecimento da Shiraz, poderia dizer que a Austrália produz o melhor Shiraz? Olha, Bruno, é um dos melhores em volume, mas também em qualidade, é um dos melhores produtores. Agora, dizer que produz o melhor é difícil. Né? A França, Vale do Rhône, produz muito bem, os Estados Unidos produz muito bem, Nova Zelândia, alguma coisa produz muito bem, então, que é o melhor. África do Sul, tem algumas áreas que produzem muito bem, então, em vários outros lugares, é uma das grandes referências, tá? A Austrália, com certeza, é uma das grandes referências para Shiraz. A Vanessa perguntando, eles já estão sentindo o efeito das mudanças climáticas dos vinhedos? Já estão se preparando para eles? Sim, estão fazendo vários sistemas que eles estão testando uvas diferentes, sistemas porta-enxertos diferentes, tempo de vindima diferente, tratamento de vinhedo diferente, tratamento que eu digo não só defensivos, né, mas tratamento como um todo, né, de variedade, de local, de vindima, sim, estão se preparando e muito para isso, tá? Mas dentro do possível, porque está cada vez mais quente e mais seco. Cada vez mais quente e mais seco. A Fernanda falando, na verdade, professor, entender, aplicar, extrair o melhor de cada região. Sim, depende sempre das pessoas, né, Fernanda? Então, eles precisam querer fazer. O Robert falou, professores Shiraz, Serra da Mantiqueira, Vinícola Luiz Porto, Serra de Canastra, Sabina, são bons produtores, tá? Tanto Luiz Porto quanto Sabina, são bons produtores. E o Brasil tem muitos bons produtores, né? E lida bem com a chá, como a gente estava falando antes. O Brasil não é referência para chás no mundo, mas tem bons produtores em diferentes áreas. Curiosa essa colheita mecanizada. As perdas são poucas? Como a máquina extrai as uvas? Como separa das folhas? Bom, Brito, na verdade, tem vários sistemas de colheita mecanizada. Normalmente a máquina ela bate na videira, dá uma tremida e as uvas caem. Eles pegam essas uvas, né, conduzem para dentro de uma parte dentro da máquina que armazenam. Na própria máquina já tem um filtro que vai tirando as folhas. Depois vai ter, durante o sistema até a vinícola, outras etapas que vão tirando as folhas. Depois tem a parte que desengaça, que tira as uvinhas. Enfim. É bem tecnológico, tá? Bem tecnológico e está cada vez mais eficiente. Cada vez mais. Vinhos com tampa de rosca funciona bem para guarda, disse o Ricardo. Sabe uma coisa interessante, Ricardo, que a gente está passando por aqui? Vários lugares a gente está provando vinhos, mesmo vinho, de diferentes safras. E aí fazendo diferentes anos. Então, pegando safra 2022, pegando safra lá 2015, pegando safra 2010, do mesmo vinho. E com o screw cap. O cap funciona muito bem para guarda. Inclusive, funciona muito melhor que muitas rolhas, tá? Muito melhor mesmo. Então, fica a dica, tá? Não estou dizendo que a rolha não é boa, tá? Mas o cap, de modo geral, funciona muito bem. Bom, trazer aqui alguns dados para vocês interessantes. Hoje, na Austrália,
A uva mais plantada é a Shiraz. Ela tem uma tendência, isso é um dado bem interessante, produzido pela OIV, no final de 2020, mostrando o cenário de tendência das uvas, né, nos países, e aqui eu trago para vocês a Austrália. Então, Shiraz é a uva mais plantada, e algo em torno de 26, 27, quase 30% hoje de todos os vinhedos da Austrália são de Shiraz. Syrah é um nome clássico francês, Shiraz é o nome mais, né, mais australiano. E Cabernet Sauvignon é outra uva muito plantada, a segunda, e ela tem uma tendência de diminuição, exatamente porque o que está subindo hoje, o que está começando a crescer são algumas uvas brancas, né? Sauvignon Blanc vem subindo bastante, Pinot Gris vem subindo bastante, são uvas que têm uma acidez bastante alta, né? Que tem uma boa relação com esse contexto de novas gerações, de perfil de consumidor, tem buscado de forma mais contemporânea, né? Vinhos mais frescos, mais leves, vinhos brancos. Até faço umas observações aqui para vocês, tá? Grande tendência dos vinhos australianos. Vinhos mais frescos e mais leves, vinhos espumantes, acidez mais marcada e menos madeira. Eles usam bastante a madeira aqui, tá? Mas bastante mesmo. Mas está muito mais controlada. Madeira muito mais equilibrada, caráter primário da fruta, esse caráter dos vinhos mais frescos, a madeira sendo, né, um componente importante da elaboração dos vinhos, da maturação dos vinhos, mas muito mais equilibrado, tá? Muito mais controlado. Chardonnay é a uva de maior volume das brancas, ela também tem uma tendência de estabilidade, e depois acaba vindo a Merlot. Então, o corte de vinhos tintos é bem comum. Bem comum. Né? Bem comum. Outra variedade que vem se destacando bem é a Pinot Noir, principalmente em regiões mais frescas, como é o caso de Yarra Valley, Mornington Peninsula, Tasmania. São áreas mais frescas, aonde consegue ter um Pinot aí, olha, com bastante sabor, bastante intensidade, né? Provou coisas bem interessantes. E até hoje, lá em Hunter Valley, que é uma região um pouco mais para o norte, e não é tão fresca como, por exemplo, é Yarra Valley ou como é a Tasmânia, mas fazendo pinots muito interessantes, tá? Lá provou na Tyrrell hoje um pinot bem legal, inclusive um pinot, a gente provou a uva pinot que eles estavam colhendo hoje, provamos ela, depois provamos um vinho que está em processo de elaboração, depois a gente provou um vinho que está no tanque indo para a garrafa, e provou um pinot, provou uns pinots em diversas etapas, em diferentes etapas, e com uma qualidade bem interessante, tá? Chamou bastante atenção. Acho que vale destacar um pouquinho a Shiraz, né? Por que ela se adapta tão bem aqui na Austrália? Ela é uma uva que tem uma maturação média para intermediária, ela tem a casca grossa, ela se adapta bem a locais quentes, mas não é só calor, tá? Ela gosta de locais que seja um pouquinho mais seco, né? Ela é um pouco suscetível a alguns fungos e tudo mais, e precisa saber lidar muito bem com a chá, porque ela tem uma janela de colheita um pouco menor, porque senão dispara muito o açúcar e ela perde a acidez rápido. Então tem que ter um local adequado e tem que ter pessoas, técnicos, que saibam lidar muito bem com ela, tanto agrônomos quanto enólogos. E é isso que a Austrália faz, né? Forma pessoas, prepara as pessoas para isso. E é muito interessante, assim, eu estou muito impactado aqui de como lidam mesmo com a Shiraz. Eu vou usar a Shiraz como referência, porque inclusive é o vinho que eu estou provando com vocês, né? Então o Shiraz que eu estou provando aqui é um Shiraz com muita intensidade de aromas, em boca muito amplo em sabor. Esse vinho é um vinho às velhas de Coonawarra, é um Shiraz vinhedo plantado em 1890. Eu conheci os vinhedos lá. A videira ela é incrível, ela tem a parte de madeira velha dela, que é o caule da videira ali. Nossa, uma circunferência enorme, assim.
né? Não tem enxertia. A parte onde nasceram as primeiras gemas, né, robustas, amplas, assim, muito, muito interessante. Né? E, e isso que eu falei para vocês, Chás, é a uva mais plantada, mas cada lugar fazendo a sua ideia de Shiraz. Aqui eu trouxe para vocês duas regiões completamente diferentes, né? Clare Valley, aqui que eu fui na Jim Barry, e em McLaren Vale, né? E dois estilos completamente diferentes. Aliás, essa foto aqui, ó, eu tô aqui com esse livro. Esse aqui são os Barry Bros, né? Eles são os proprietários hoje, né? O da esquerda que de chapeuzinho é o Tom Barry, e o barbudinho aqui é o Sam Barry, e né, eles são hoje os proprietários da Jim Barry. São as figuraças, né? Assim, aqui eu até já aqui o meu abraço para eles. Obrigado pela recepção, foi incrível. Eles deram esse livrinho que conta a história um pouco da história de Jim Barry, né? Eu pedi para eles autografarem. E, poxa, no final da visita, pô, a gente passou praticamente um dia lá com eles. No final da visita, eles disseram, não, vamos lá, passar um calor, vamos abrir uma cerveja, vamos tomar uma cerveja aqui no final do dia e tal. Passamos o dia todo provando vinho. E, poxa vida, obrigado pela receptividade. E, assim, os vinhos incríveis. Aí, então, Jim Barry tá voltando pro Brasil, tá, gente? Eles falaram. A Berkham, que importa eles para Inglaterra, vai trazer eles para o Brasil. A Berkham botou uma importadora no Brasil, né, alguns anos atrás, vai trazer eles para o Brasil, então em breve a gente vai ter Jim Barry de volta, que são um dos melhores produtores da Austrália, tá? Vinhaços. E os Shiraz, robustos, intensos, alta acidez, mas com muito sabor, né, aquela pegada de Clare Valley, que é uma área de altitude. E McLaren Vale, também um Shiraz diferente. Um Shiraz com amplitude, um Shiraz um pouquinho mais especiado, um Shiraz com a fruta um pouquinho mais fresca, se ser comparado com Barossa, fazendo estilos diferentes. Mesma uva, fazendo estilos diferentes. É o que o terroir permite. Né? É o que eles conseguem fazer e conseguem fazer muito bem. Né? E bem mesmo. Assim. Então, fiquei feliz de ver essa visão e de entender essa visão dos produtores. Por mais que o Shiraz seja uma uva francesa que nasceu no Vale do Rhône, e a Rhône é uma referência, a Austrália consegue ter muito bem essa distinção, né, da Shiraz, consegue trazer muito bem essa ideia da uva como um todo, que é uma uva com um perfil aromático bem intenso, uma uva com volume de boca muito marcado, né, até trouxe o perfil médio sensorial aqui do Shiraz, né, muita cor, muito tanino, mas tanino macio, muito corpo e normalmente muito alto. E a acidez ela é fundamental para fazer um Shiraz mais equilibrado. O que muitas vezes eles fazem? Um corte, Shiraz normalmente com Cabernet Sauvignon, porque a Cabernet Sauvignon tem mais acidez, a Cabernet Sauvignon tem um pouco mais de intensidade ácida e tânica. Inclusive nas degustações, eles quando fazem a sequência de degustações, normalmente eles vão botar os vinhos para a gente provar os Shiraz antes dos Cabernets, porque o Shiraz normalmente é um pouquinho mais macio em estrutura. E se a gente pensar, o que acaba acontecendo? Se a gente pegar um perfil médio de Cabernet Sauvignon, o que a gente acaba tendo? A Cabernet Sauvignon com picos muito grandes de acidez e de tanino. Só que o tanino de Cabernet Sauvignon normalmente é mais marcado, é mais intenso, é mais duro. A Shiraz, na verdade, no corte com Cabernet, e aí é muito interessante a gente pensar isso, no corte com Cabernet, a Shiraz acaba tendo uma, digamos, uma amaciada no Cabernet. E o Cabernet dá uma intensificada na Shiraz. Então é muito comum o corte Cabernet com Shiraz. E às vezes entrando uma ou outra uva também no meio do caminho. Por exemplo, aqui eu trouxe para vocês, né, lá da Wira Wira, que é lá de McLaren Vale. Ó, esse é um Church Block, é um corte de Cabernet Sauvignon, Shiraz e Merlot. Esse aqui é uma meia garrafa, que é boa de transportar, meia garrafinha,
bonitinho, ó. Corte clássico, ó. E tem álcool. Deixa eu ver se aqui na frente. Não, então tem aqui atrás. O álcool é. Até o corte, ó. 50% Cabernet Sauvignon, 41% Shiraz e 9% da Merlot. 14,5% de álcool. Aqui, ó. Essa luz aqui fica um pouco ruim no foco da câmera. Não sei se eu vou conseguir, não vou conseguir dar o foco aqui para vocês, mas tem 14,5% de álcool. Mas não só isso, por exemplo, uma uva que vem muito bem é Riesling. Riesling é uma variedade, principalmente em áreas de altitude, como Clare Valley, aparece muito, muito bem. A gente teve na Killicanum, que fica lá em Clare Valley, e eles fazem Rieslings incríveis, Grenaches incríveis, inclusive esse aqui, ó, Killicanum, que é um Grenache, um Riesling de 2009, e incrível. É incrível a complexidade do frescor, acidez dos Riesling de Clare Valley. E uma variedade que é difícil, né? Uma variedade que não é fácil de ser cultivada. Não é fácil de produzir bons vinhos. E eles fazendo vinhos assim, muito, muito, muito interessantes. E a Austrália é isso, é um país que tem hoje, né, muita tecnologia, um país que consegue ter uma produção de altíssima qualidade, cobra caro porque faz bem, né? E cada vez mais valorizando áreas menores, cada vez mais valorizando os vinhedos orgânicos, cada vez mais valorizando a questão do biodinâmico. Aqui, para mim, é a melhor vinícola da Austrália, opinião pessoal, tá, gente? Então, tem várias vinícolas incríveis. A Henschke é impressionante o que eles fazem, a elegância dos vinhos, o sabor, é um produtor biodinâmico. E, poxa, passei um turno na Henschke e eu acho que eu moraria lá. Impressionante, não chega no Brasil, infelizmente. É um cult wine, produção ainda familiar, incrível, né? Vinhos amplos, profundos, elegantes, de uma elegância simplesmente incrível. É uma coisa assim, ó, simplesmente fantástica. E que eu tô falando com vocês que estão me lembrando, e assim, poxa vida, que vinhaços. Que coisa impressionante que a gente que faz. Shiraz, Cabernet Sauvignon, Grenache, extremamente elegantes. Extremamente tem Riesling, Chardonnay, mas assim, ó, extremamente elegantes. Essa linha muito moderna, de produção de mínima intervenção, mas alta qualidade, vinhos assim, leves, frescos, realmente muito, muito amplos. Né? Então, trouxe o exemplo da Henschke, porque a Henschke também, pegando hoje vinhedos de parcelas diferentes, vinificando separado, e esse é um movimento bem importante que está acontecendo na Austrália, de cada vez mais valorizar vinhos de áreas específicas, de parcelas específicas, assim, isso, entregando muito bem, num conceito de vinho de corte mesmo de parcelas diferentes, que eles têm bastante, então um Shiraz de vários vinhedos, ou um Shiraz ou um outro vinho de um vinhedo específico. Destaque da Shiraz também aqui na Austrália, sabor, amplitude de aromas e sabores, vinhos mais amplos, vinhos mais complexos, vinhos mais intensos, muitas vezes usados em blend, muitas vezes usado em corte, e o corte a gente sabe que ajuda bastante, né? Então pode dar uma equilibrada nos vinhos, por exemplo, corte Cabernet com Shiraz, como a gente estava falando, mas muito vinho varietal. Às vezes varietal de parcela única, às vezes varietal de diferentes áreas, às vezes um varietal que envolve até diferentes regiões, e cada vez mais a valorização de áreas específicas, cada vez mais a valorização de áreas menores, cada vez mais a valorização de coisas únicas, né? E vinhedos únicos, áreas únicas, né? Locais únicos, parcelas únicas, né? E a gente adora isso, a gente adora.
essas questões. Bom, enquanto eu já vou responder algumas perguntas de vocês, voltando ao nosso vinho aqui, ele é um vinho que tem muito aroma da fruta madura, ele tem muito aroma da especiaria, tem um toquezinho terroso, tem um toquezinho de alcaçuz, tem um toquezinho daquele mirtilo, aquele blueberry. Em boca, nossa. Ele é seco, o tanino dele é um tanino médio, muito fino. Ele tem o corpo médio mais, chegando em muito. Ele tem o álcool médio muito integrado, ele tem acidez média a mais. E ele tem muito sabor. Uma persistência longa, muito, muito longa. E assim, ó, eu servi esse vinho no começo da aula, tá? O que ele tá mudando é impressionante. Impressionante. Nossa. Realmente mudando muito. Vamos ver algumas perguntas aqui. A Cássia, e os cangurus? Se pudesse, eles tomariam uns vinhos. Ou eles andam pelos vinhedos? Ótima pergunta, Cássia. Sim. Eles andam pelos vinhedos. Alguns têm que botar a tela porque eles gostam de comer uvinha. E hoje, rodando pela Austrália, a gente encontra assim longe, enfim. E às vezes, principalmente, os cangurus mais menorzinhos. Agora, hoje eu consegui ver os cangurus bem de perto, num vinhedo, inclusive aqui em Hunter Valley, e famílias grandes de cangurus pulando, assim, e sim, eles ficam soltos, né? São selvagens, tem muita área de floresta, e eles vêm muitas vezes passeando no meio dos vinhedos e tudo mais, e gostam de comer ovinha, tá? As vinhas, às vezes, não tem bastante canguru, tem que proteger, ou usar sistema de monitoramento por câmera para não deixar os cangurus chegarem perto dos vinhedos. Né? Eles são protegidos aqui, tá? Então, mas é bem, bem legal. Coisa mais linda os cangurus. Não é lindo. A Cláudia, quando você traz os vinhos na bagagem, paga imposto? Não, porque eu trago poucos vinhos e eu respeito as regras, né? Então, quais são as regras? Você pode trazer até 12 litros de bebida alcoólica. No caso da garrafa de vinho que tem 750 ml, você pode trazer até 16 garrafas. Ou a cota em valor, que é $1.000. Então, aqui estourar primeiro. Ou 16 garrafas de vinho no máximo, ou $1.000 no máximo. Tá? Então, o que estourar primeiro. Então, se você respeitar essas regras, que são as regras do Brasil, você pode levar tranquilamente. Tá? Lembrando para proteger bem essas garrafas, senão pode dar problema. Certo? Bastante pergunta. A Cláudia perguntou que os vinhos da Austrália também têm as garrafas, as porcentagens de cada uva usadas na fabricação? De modo geral tem, tá, Cláudia? Porque eles querem deixar isso claro, tá? Eles querem deixar isso claro. Então, de modo geral, eles colocam sim, tá? De modo geral, eles colocam sim. Solange, mais uma vez, muito obrigado pela organização, ampliar nosso conhecimento, organização, organização. Beleza, obrigado, obrigado. Tô aqui com o maior carinho. Agora são 1h30 da manhã, 1h35 da manhã aqui na Austrália, mas estou com o maior amor e carinho aqui para trazer para vocês esses conteúdos muito atualizados do que a gente está acompanhando aqui pela Austrália. Tá bom? Bom, turma, eu acho que deu para a gente entender um pouquinho do que é a Austrália, começar a entender esse movimento que eles estão se direcionando para cada vez áreas mais específicas, vinhos de áreas cada vez mais específicas, vinhos mais elegantes, vinhos mais equilibrados em acidez, em frescor, vinhos com amplitude, porque assim, a Austrália faz vinhos robustos, faz vinhos intensos, faz vinhos de muito sabor, mas cada vez buscando um frescor, um equilíbrio, fazer vinhos mais elegantes, fazer vinhos que sejam melhores como um todo. Porque não adianta só ter peso, só ter corpo, né? Se não tiver acidez, se não tiver frescor, cansa, né? Nos deixa fadigado, a gente consome menos e a gente quer consumir mais. A gente quer consumir e ter mais prazer, né? Claro, sempre consumindo com moderação e tudo mais, mas a gente quer ter boas experiências. Isso os australianos estão fazendo cada vez melhor, tá bom? Cada vez melhor. E isso
nós temos que ficar felizes. Né? Tem bastante que aprender com eles, aproveitar. A relação Austrália com o Brasil está voltando um pouquinho mais, assim, então a gente deve começar a ver mais vinhos australianos nas importadoras brasileiras, mas são vinhos que têm um valor agregado alto, então, né, tem que achar bons vinhos com preços interessantes, esperar uma promoção de uma importadora, mas tem muita coisa boa chegando e, né, a gente aproveitar esses vinhos, porque a Austrália tem muita coisa boa. Turma, adorei, obrigado por todas as interações, foi muito legal falar sobre a Austrália, aqui diretamente da Austrália, deixar um beijo muito especial para vocês, deixar aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.